Nós queremos ministrar ao coração de vocês uma palavra que Deus me deu hoje no cochilinho da tarde. Eu estava no cochilinho da tarde, a gente teve uma ministração pela manhã em Itaguaí. Vocês conhecem Itaguaí? Você é da Itaguaí? Conhece Itaguaí? Hoje nós vamos pregar em Mazomba, em Itaguaí, bem junto às montanhas. A igreja congregacional lá pela manhã. E aí chegamos em casa e fomos tirar um cochilinho. Fui tirar um cochilinho e aí eu acordei com uma mensagem na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, vamos abrir juntos? Vamos para João? Vamos abrir o livro de João. Então, vamos começar por João. Quero que os irmãos abram João 10. João 10. João 10, 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então diga para quem está do teu lado, Jesus já deu a vida dele por você. O que você pode oferecer para ele? O que nós podemos oferecer para ele? Vamos ver o que nós podemos oferecer? Vamos para o Salmo 34 juntos? Vamos lá para o Salmo 34. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Todo o tempo. Observa que nós estamos vivendo dias fáceis ou difíceis? Pouco ou muito difíceis? Muito difíceis, né? Todas as notícias, né, elas causam tensão, causam apreensão. Uma das minhas atuações no meio secular, eu sou um consultor empresarial, além de psicólogo, né? Nós somos consultor, e eu atuo em vários segmentos de mercado, indústria, distribuição, varejo. E o que nós temos observado, né, no último ano é um nível de tensão crescente, né? No último semestre cresceu mais ainda. E nós temos percebido que o que tem se apresentado não é uma característica de restituição para o povo de Deus, mas sim uma característica de seguidão. Repita comigo: o ano que se apresentou tem uma característica de seguidão. Isso, Jeremias fala sobre isso, sobre a seguidão. E aí ele diz que aqueles que estão plantados junto ao ribeiro, mesmo no ano de seguidão, eles vão dar fruto, e fruto em abundância. Então o que nós temos que entender é que por mais que o mundo diga que não, e que tudo pareça que vai ficar muito difícil, nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo. E aí, se é o tempo todo, o salmista diz, eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está o quê? Cheio. O coração está cheio. Então pergunta para o teu irmãozinho aí, né? O teu coração está cheio de quê? Do que o teu coração está cheio? Tá? Diga para ele, o teu coração tem que se encher de louvor em todo o tempo. A minha alma se gloriará no Senhor. Pergunta para o teu irmão, tu é manso ou tu é brabo? Isso, né? A maioria de nós é o quê? Manso ou brabo? Manso ou brabo? Brabo. Diz para ele, os brabos vão ter infarto, AVC, câncer, Alzheimer. O brabo não vai ter sono. Não vai ter sono. Ele não vai conseguir descansar em Deus. Aí ele diz o seguinte, a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão. Quem é que vai ouvir? Os mansos. O brabo, ele está preocupado com aquilo que motivou a ira. Observa que se não é assim que acontece, né? A gente fica agitado, fica irritado, e aí a gente já não escuta mais. A gente já não escuta mais. E aí ele diz, e vão se alegrar
engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu me alegrei quando me disseram que eu ia à casa de quem? A casa do Senhor. Então, o motivo da nossa força é a alegria de quem? Do Senhor. Então, no Senhor, nós vamos conseguir fazer grandes feitos. Aí ele diz, ó, busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Observa que ele só vai buscar depois que o coração dele se encheu de louvor, depois que ele manifestou a glória de Deus, e agora sim ele vai buscar. Ele diz, ó, busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Então pergunta para o teu irmãozinho, você tem buscado a Deus? Ele tem te respondido? Diz para ele, se não te respondeu ainda, esta noite ele vai te responder. Vai te responder. Olha só o que ele diz aqui. Livrou-me de todos os meus temores. Quem aqui tem um temor? Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha que eu sou ministro de libertação, já vou resolver o problema hoje aqui. Tá certo? Vamos lá. Tem temor? Levanta a mão, levanta a mão. Isso, olha só. Ele diz o seguinte, ó, livrou-me de todos. Não é de um. Não é de um. Mas é de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre. O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Agora não é só temor, irmão. É angústia. Quem já sentiu angústia aqui? Levanta a mãozinha para eu poder ver. Que beleza, uma igreja que conhece a dor da alma. Olha só, isso é muito bom. Muito bom. Repita comigo, a minha alma dói. Por que a minha alma dói? Por que ela dói? Repete comigo, as minhas emoções não tratadas adoecem o meu corpo. O meu corpo doente adoece a minha mente. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. É por isso que a alma dói. Por conta de coisas que aconteceram na nossa gestação, na nossa infância, na nossa adolescência, 5 segundos, e o cérebro nosso cria um registro para toda a vida, 5 segundos. Se alguém abusou da gente psiquicamente, sexualmente, se houve algum problema lá em relação à humilhação, bullying, se a gente sofreu algum tipo de tensão, se ela durou 5 segundos, esse registro está dentro da nossa cabeça, para toda a nossa vida. E para ficar interessante, de 7 anos, nós sofremos uma poda neuronal. O nosso organismo vai lá e descarta neurônio. Então, tudo aquilo que eu não resolvi, vai vir à tona. Tem dia e hora. Chega às vezes aos 20, aos 30, aos 40, 50, dos 60 não passa, já é certo. Esse material vem à tona e eu tenho que resolver isso, porque se eu não resolver, isso vai prejudicar a minha vida. Além disso, febre mata neurônio, insônia mata neurônio, estresse mata neurônio. Pergunta para quem está do teu lado, quantos neurônios tu ainda tem? Isso. A coisa já fica complicada, né? Porque se tudo isso aconteceu, a gente vai perdendo o neurônio, você imagina. Aí eu vou ter no menos resistência para aprender na parte cognitiva e na parte afetiva. Vou ficando com mais dificuldade. Mas ele diz aqui, ó, eu clamou e salvou das suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um salmo que eu durmo com ele, irmãos, e acordo com ele. Todo dia, na minha cama com a minha esposa, a gente deitado, nós recitamos esse salmo. E antes de sair da minha cama, eu também recito esse salmo. Porque o meu entendimento é que eu tenho um pastor. E esse bom pastor, ele cuida de mim o tempo todo. Vão vir situações de aflição, vão vir tribulações, mas a orientação dele para mim é o seguinte, ó, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, então você também vai vencer.
Então diga para o teu irmãozinho, você é um vencedor, porque o teu Senhor já venceu. Ok. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele diz agora, não é isso? Ele diz para a gente provar. Bem-aventurado o homem que nele confia. Jeremias me diz que o coração do homem é enganoso e perverso. E ele diz que maldito o homem que confia no próprio homem e que faz do seu braço a sua força. Então ele diz que nós temos que entregar o nosso caminho a Deus e confiar nele. E aí ele o fará. Jesus disse o seguinte, não fica preocupado com nada. Olha as aves do céu, você está preocupado com o quê? Você tem que buscar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Aí ele diz, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só, de novo. Ele está dizendo agora que não vai faltar nada, desde que eu tenha temor. Repita comigo, a sabedoria depende do temor a Deus. A loucura é não temer a Deus. Então nós temos que aprender a temer a Deus, e não o que o homem pode fazer. E aí ele diz, os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Então diga para o teu irmão, não vai haver falta. O azeite vai transbordar na botija. Mas se você não trouxer a botija, o azeite não vai poder encher. Pergunta para o teu irmãozinho, cadê a tua botija? Cadê a tua botija? O texto sagrado diz que inclusive se pegou as botijas dos vizinhos, não é isso? E todas as botijas foram o quê? Cheias. Não houve falta, e o ano era de seguidão, irmão. Havia fome, muita fome, e naquela casa teve prosperidade. Repita comigo, se houver um justo, o navio não afunda. Agora, porém, se nesse navio nós temos Jonas escondido, se Jonas está escondido, o navio vai o quê? Afundar. O navio vai afundar, porque Jonas está desobedecendo uma ordem de Deus. Ele tem uma missão, ele tem que executar, e ele entrou dentro da igreja e se escondeu dentro do banco da igreja. E aí nós temos problemas e não sabemos porquê dos problemas. E o problema é porque Jonas está em nosso meio. Então pergunta ao irmãozinho, tu é Jonas ou tu é Paulo? Isso, porque o barco de Paulo, 200 almas vão ser poupadas, porque Paulo era servo de Deus. E aí a Bíblia me diz o quê? Aonde você botar o teu pé, vai ser o quê? Abençoado. Então diga comigo, eu hoje vou abençoar a minha casa, a minha igreja, o meu trabalho, a minha escola, a minha comunidade, esse país, esse estado, essa cidade vai ser poupada, vai ser poupada, vai ser poupada, vai ser poupada por minha causa. Dá glória a Deus aí, irmão. É por tua causa que vai ser poupado, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então diga para o teu irmão, esse adorador é você? Porque esse adorador sou eu. Fala para ele, eu sou esse adorador. Eu vim aqui para adorar o meu Deus. Os louvores mexeram comigo, mexeram com a minha esposa, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesse lugar, irmão. O Espírito Santo está passeando entre nós. Ele está sondando o teu coração, ele está vendo o que está acontecendo dentro de você, aqui e agora. Apresenta o teu coração para Deus. Diz comigo, Senhor, eu não sei como orar,
Santo Espírito, no teu gemido, faz agora, faz agora, faz agora a mudança dentro de mim. Eu preciso, eu necessito ser transformado, modificado no meu caráter. Toca no meu caráter. É disso que o Brasil precisa, irmão. Mudança de caráter. Quanto mais eu estudo sobre a alma, eu percebo que o caráter é determinante. E o caráter se formou de 0 a 7 anos. É por isso que é tão difícil mudar uma atitude, mudar um padrão de pensamento, porque isso está enraizado. Salomão diz, tu educa a criança no caminho que ela deve andar, que na idade adulta ele não vai se desviar. O problema é que de 0 a 7 a gente tem muito pouco cuidado, pastor, com as nossas crianças. E é ali que está sendo formatado o caráter. O caráter está sendo formatado ali. Mas vamos nós. Vinde, meninos, olha o de 0 a 7. Ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é o homem que deseja a vida? Quem é o homem que deseja a vida? Gente, quem é o homem que deseja a vida? 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 Aí ele diz que quer muitos dias para ver o bem. Nossos olhos andam cansados de ver tanta coisa ruim, não é verdade? Cada dia que a gente olha o noticiário, a coisa fica um pouco pior, não é isso? Mas ele diz, você quer ver o bem? Você quer ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar o engano. Olha só, problema dessa nação, Congresso Brasileiro, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, olha só, aparta-te do mal, afasta-te do mal, não faz aliança com o mal, sai do mal, e faz o bem, procura a paz. Sabe como é que você procura a paz, irmão? Eu sou militar, guerrilheiro das Forças Armadas, a minha formação. Você procura a paz pronto para a guerra. Você só encontra a paz quando você está preparado para a guerra. Repita comigo: Deus nos chamou para uma guerra, para uma guerra, para uma guerra. E o primeiro cara que eu tenho que vencer sou eu mesmo. A maior luta é contra mim mesmo, irmão. Tá certo? É contra o meu caráter. As dificuldades estão em mim. E aí eu reconheço essa dificuldade nos outros. É assim que acontece. E aí a gente começa a ter problema dentro de casa, marido e mulher, pais com filhos, parentes, não é isso? Irmãos. Olha quantos problemas existem entre nós. E tudo isso acontece por quê? Porque eu exercito mal a minha língua. Eu não cuido de me apartar do mal. E eu não busco a paz, buscando um processo de capacitação. Mas vamos lá. Aí ele diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Olha só, para desarraigar da terra a memória deles. Então ele está dizendo o seguinte, até a memória deles vai ser desarraigada. Observa o que está acontecendo com os últimos episódios. Quanta vergonha está vindo à tona. Quantas pessoas estão passando por um processo de humilhação que eles nunca pensaram na vida deles que algo assim poderia acontecer. Quem está fazendo isso, irmão? Quem está fazendo isso? Deus. Deus está fazendo isso. Deus está passando a nossa nação em juízo. E não é por causa do ímpio, não. Nós somos 43 milhões de evangélicos e 37 milhões de desviados. Para cada 2 brasileiros, um professa a fé cristã protestante. O outro lado se diz romano.
E Deus está julgando essa nação. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Só depois disso, irmão. Enquanto não houver o fator de correção, não vai adiantar orar. Então é determinante que haja conserto. Fala comigo, é necessário que se faça um conserto dos maus caminhos. Aí ele diz, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. Davi fala isso com muita propriedade. Ele diz, um coração contrito e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Ele diz, contra ti, Salmo 51, eu pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti, não retiras de mim o teu espírito. Ele tinha visto o que tinha acontecido com Saul. Paulo nos fala para a gente tomar cuidado e não entristecermos o Espírito Santo. Repita comigo, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Ele se afasta de nós, irmãos, como se afastou de Saul. Ele se afastou e Saul ficou louco. Sem o Espírito, a pessoa fica louca. Olha só o que acontece agora. Muitos são as aflições do justo. Então Deus não está garantindo para nós que a gente não vai ter problema. Nós vamos ter problemas. Todos nós vamos ter problemas. Porém ele diz, o Senhor os livra de quê? Todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Aí ele diz, a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Ninguém vai dar um glória a Deus aí? Olha só, ele está dizendo o seguinte, quem está fazendo mal, vai pagar. Só que a orientação é o seguinte, não amaldiçoe o teu inimigo, não amaldiçoe. Pelo contrário, se ele está com sede, dá água. Se ele está com fome, dá comida para ele. Abençoa os que te maldizem, abençoa os que te perseguem, porque dessa maneira brasas de fogo vão ser estabelecidas na cabeça dele. Porque a vingança é de quem? A vingança é de quem? É de Deus. Da maneira como a gente julga, nós vamos ser também o quê? Julgados. E aí nós estamos sendo testados, sendo provados por Deus diante de tudo isso que está acontecendo, para não lançarmos palavras de maldição. Todas as palavras de maldição que nós lançamos criam sentenças no mundo espiritual. Repita comigo, o mundo espiritual é formado por princípios, ordenanças e sentenças. É dessa maneira que ele se estrutura, irmão. Nós temos princípios, quando eles são quebrados, nós temos as ordenanças. Se forem quebradas, surgem as sentenças. Na vida de Adão foi assim. Ele tinha que lavrar e vigiar o paraíso. Ele só lavrou. O resultado, a casa dele ficou abandonada, a mulher dele caiu. E na sequência ele não teve estrutura para parar o ataque de Satanás. É o primeiro sumo sacerdote do planeta, o ministério mais importante que já existiu e com poderes sobrenaturais. Ele mandava em tudo. Observa o texto. E mesmo assim, ele sucumbiu ao ataque de Satanás, porque ele não vigiou. A orientação apostólica para nós é vigiar e orar. O problema é que a gente não vigia, a gente está o tempo inteiro dando brecha, tá certo? Pergunta ao teu irmãozinho, o que tu aprontou essa semana? Isso, o que tu fez essa semana? Aí diz para ele, eu não fiz quase nada, é isso? Mas eu deixei uma brechinha, é isso? Eu deixei uma brechinha, eu mirei, eu menti, eu manipulei, eu deixei de estabelecer uma posição de justiça numa causa, eu fui omisso. Quer dizer, quantas coisas nós fizemos
que não foram certas. O resultado é que tudo isso fortalece ou enfraquece as nossas defesas espirituais. Fortalece ou enfraquece? Fortalece ou enfraquece, irmão? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Eu gosto muito dessa parte do não condenado. Vai para Romanos 8 comigo. Abre Romanos 8:1. É isso? Romanos 8:1 é tudo de bom, porque ele fala justamente sobre isso, sobre a condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há. Olha só, hein? Olha a condição, hein? Nenhuma condição há. Não há condenação. Vou abrir a Bíblia de vocês agora em 3D, ó. Para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, irmão? Renunciou a si mesmo. Fala comigo, renúncia. Isso. Tomou a cruz. Fala comigo, tomou a cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não obedeço mais à carne. Eu sou um ser espiritual. O espiritual domina o carnal. E aí ele diz, ó, não andam mais segundo a carne. Não tem mais inveja, não tem mais ciúme, não tem porfia, não tem mais intriga, tá certo? Ele não faz mais o mal, não é mais maligno, ok? Aí ele diz, mas anda segundo o Espírito. Pergunta para o teu irmãozinho, é contigo ou é comigo? Se não é comigo, é contigo. Se não é com nós dois, é com Alex, fica tranquilo. Não é isso? Não é isso? Pergunta para ele, tu tem noção ou tu é sem noção? Pergunta para ele, tu tem noção ou tu é sem noção? Porque na realidade, só para esse cara é que não tem mais condenação. Repita comigo, esse cara sou eu. Olha só, é uma posição diante de Deus. Daí eu tenho que assumir a minha posição no mundo espiritual. Eu não posso querer agradar a Deus e agradar o mundo. Não dá para agradar os dois. Mas eu não poderia fazer isso, eu não poderia fazer aquilo. Você pode, o apóstolo fala, você pode fazer tudo. Você só tem que entender o seguinte: nem tudo me convém. Eu tenho que aprender a separar isso e aprender a viver o melhor de Deus para mim. Vamos lá então, já estou finalizando. 13, Romanos 8:13. Porque se viver de segundo a carne, o que vai acontecer? O que acontece? Se eu vivo segundo a carne, se eu vivo segundo a carne, eu morro. 500 assassinatos no Rio de Janeiro por mês, 17 por dia. A cada 8 minutos um brasileiro é assassinado. A cada 11 minutos um brasileiro desaparece. Isso é bênção ou maldição, irmão? Bênção ou maldição, irmão? Diga comigo, eu tenho que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Olha só, vida em abundância, vida eterna, a partir da renúncia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que Deus trata os seus filhos, irmão? Como é que Ele trata os filhos? Como é que Ele trata os filhos? Não é isso? Passa a mãozinha aí no teu irmão, passa a mãozinha no teu irmão, diz para ele, Deus trata você com muito carinho. Ele usa o açoite. Isso, é o açoite, né? E aí ele diz o seguinte: se você suporta a correção, tu é filho de Deus. Você é ovelha, não é bode. Mas se tu berrar, você não é filho de Deus. Então diga comigo, o meu Senhor, se Ele me ama, Ele me corrige. E a correção de Deus, irmão, não é uma correção fácil. Eu digo isso de experiência própria, né? A gente tinha um acordo com Deus, rompi esse acordo com Ele,
E aí o resultado é que ele cobrou que eu exercitasse o meu ministério. O acordo era eu não exercitar o meu ministério. Eu tinha uma série de ressalvas em relação à minha condição pastoral. E aí fiz um acordo com Deus, e enquanto esse acordo foi mantido pela minha parte, deu tudo certo. Porém, 4 anos eu resolvi romper o acordo. Quando eu rompi o acordo, eu fui colocado em 210 noites sem dormir. Tá certo? Dentro da guerrilha, o máximo que a gente aguenta é 40 noites. A partir de 40 noites, a pessoa enlouquece. Eu fiquei 210 noites. Por 210 noites, eu era acordado às 2 horas da manhã e eu tomava uma surra até às 5 horas. Tomava o banho, ia trabalhar, chegava em casa, de novo ia dormir 11 horas, meia-noite, 2 horas era acordado e era surrado, até amanhecer o dia. E aí, na 210ª noite, eu resolvi perguntar. Na 210ª. E aí, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou para mim o seguinte: Betel. Repete comigo: Betel. Betel. Aí eu me lembrei. Jacó. Fala comigo: Jacó. Lutando contra um anjo. É isso? Repita comigo: quando eu luto contra o meu chamado, contra o meu Deus, eu não vou ganhar. Não tem como ganhar. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu perguntei de novo: por quê? Ele falou de novo: os símbolos. Fala comigo: anátema. Nós mantemos nas nossas casas muitos símbolos, irmão, que são símbolos de maldição. O Espírito Santo vai te mostrar, pode ter certeza disso. Bater o olho lá em casa é uma gracinha. A esposa vira e mexe, joga uma coisa fora, joga fora. E aí aí eu pergunto: o que foi? Não, o Espírito já falou: isso aqui tem que ir fora, isso tem que ir fora. Então nós já jogamos mais de 40 sacos de 100 litros lá em casa, de coisas que deveriam ir fora. Repita comigo: eu trago dentro de mim muitas coisas que precisam ser jogadas fora. Eu trouxe para minha casa, eu ganhei de pessoas muitas coisas que já deveriam ter sido jogado fora, e a gente não se livra disso, e o resultado disso é bênção ou maldição? Bênção ou maldição, irmão? Vida ou morte? Morte. Então nós temos que nos libertar, irmão. Então, se você entendeu esse processo de libertação e de cura interior, aquilo que você precisa liberar, eu queria que você ficasse de pé. Só se você entendeu. Se não entendeu, você não precisa. Fica sentadinho, porque da mesma maneira que você entrou, você vai sair. Mas se você entendeu, fica de pé. E responde uma pergunta difícil que eu vou te fazer. Qual é o dia da tua morte? Quando é que você morre? Pergunta ao teu irmãozinho: quando é que você morre? Quando você morre? Quando morre? Como é que é o teu nome? Márcia. Pergunta para mim: quando é que eu morro? Não, eu não, você, Márcia. É você. Pergunta-se: quando é que eu morro? Isso, você morre hoje, Márcia. Tá certo? É verdade. Mas fica tranquilo, você não morre sozinha. Tá? Todos que estão aqui também vão morrer num dia chamado o quê? Hoje. A rapaziada da Chapecoense foi num dia chamado o quê? Hoje. 1h15 da manhã. Nós acordamos naquele dia e soubemos que 72 almas tinham sido ceifadas de uma vez. Não é a primeira vez que isso acontece, irmão. Você está trabalhando e alguém te liga e diz: ó, morreu tal pessoa. Você vê na televisão que o cara morreu, vê pela internet que morreu. Então, o dia da nossa morte vai chegar num dia chamado o quê? Hoje. Jesus está voltando quando? Hoje. É dessa maneira que está acontecendo. E é com esse entendimento que nós vamos orar. Nós vamos orar diante disso, diante do nosso Deus. Tudo que eu disser, você repete, ok? Eu vou falar e você fala junto comigo. Então, repete assim, ó: Senhor. Não, eu não falei assim. Eu falei: Senhor. Isso, é dessa maneira. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha fazer essa libertação e essa cura que nós precisamos, que a nossa cidade precisa, que o Estado precisa e que o país precisa. Então repita comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu
Eu estou aqui diante de ti para pedir misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia. Eu pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti. Pai, olha para mim. Pai, visita o meu coração, a minha mente, liberta, cura as minhas emoções, o meu corpo físico, a minha vida social, a minha vida espiritual. Pai, aviva o teu Espírito, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem e ocupa o primeiro lugar na minha vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, a ti eu rendo honra, glória e louvor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, meu irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, irmão. Abraça 3 irmãos aí para mim, diz para ele, ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus. Nossos livros a um clique de você.